Meu nome é Matheus Andrade e eu aceitei um trabalho que não deveria existir. Não é exagero. Eu já trabalhei com transporte em lugar ruim, estrada perigosa, carga estranha. Nada disso chega perto disso aqui. O problema é que eu não tinha opção. Minha mãe estava internada, conta acumulando, e eu já tinha vendido praticamente tudo que dava para vender. Quando apareceu um anúncio oferecendo pagamento em dinheiro, semanal, sem burocracia, eu nem pensei duas vezes. Hoje eu sei que devia ter pensado. Devia ter perguntado por que o salário era alto demais para algo tão simples. Devia ter desconfiado do fato de não pedirem documento. Devia ter desligado quando o cara perguntou do nada: "Você dirige bem à noite?" Mas a pior parte não foi aceitar. Foi perceber que, no fundo, eu já tinha feito escolhas parecidas antes. E talvez seja por isso que eu ainda estou aqui. Ou pior, talvez seja por isso que eles me escolheram. Se você estiver lendo isso, eu vou tentar explicar tudo. As regras, o que acontece quando você quebra e o que acontece quando você obedece. Porque ninguém te conta isso quando você entra. E quando você descobre, já é tarde demais. Dia 1º, 14 de julho. Eu só aceitei o trabalho porque precisava. Sem rodeio. Dívida, desemprego, minha mãe doente. O anúncio era simples demais. Motorista, transporte interno, alojamento incluso, pagamento semanal em dinheiro. Sem entrevista presencial, só uma ligação. A voz do outro lado era calma, masculina. "Você dirige bem à noite?" "Dirijo." Silêncio de 2 segundos. "Então você serve." Clique. Cheguei na fazenda no fim da tarde, interior de Minas. Nada ao redor, só estrada de terra, morro e um cheiro metálico no ar. A placa enferrujada na entrada dizia: Fazenda Santa Eulália, setor de extração 3. Mas metade das letras estava arrancada. O portão abriu sozinho, sem vigia, sem câmera visível. Já comecei a achar estranho. A sede parecia antiga demais para algo ainda em funcionamento. Madeira escura, janelas altas, algumas quebradas, mas tinha energia, luz acesa, motor funcionando em algum lugar lá dentro. E um barulho, tipo corrente sendo arrastada. Eu ignorei. Foi aí que conheci o Rafael. Ele saiu da lateral da casa, magro, olheira funda, roupa suja de terra, mas o sorriso dele parecia alívio. "Você que é o novo?" "Sou." Ele chegou perto rápido demais, quase ansioso. Graças a Deus. Aquilo me incomodou na hora. "Sou Rafael. Tô aqui há um tempo." "Quanto tempo?" Ele hesitou. "Tempo demais." Sorriu de novo. Errado. Ele me levou até o alojamento. Um quarto simples, cama de ferro, ventilador quebrado, um rádio antigo na mesa e um papel dobrado. Ele viu quando eu olhei. O sorriso dele sumiu. "Você precisa ler isso antes de começar." "Manual?" "Regras." Ele falou baixo, sério, sem aquele tom estranho de antes. Eu ri. "Cara, é só dirigir, né?" Ele não riu, nem piscou. "Você acha que o cara antes de você morreu por quê?" Silêncio. Eu encarei ele. "Ele morreu?" "Não." Pausa. Sumiu. O ar ficou pesado, tipo abafado. Rafael se aproximou mais, quase cochichando. "Escuta, eu vou te falar algumas coisas agora. O resto você descobre sozinho. Mas essas aqui..." Ele segurou meu braço, forte. "Essas aqui salvam sua vida. Regra 1. Se o rádio do caminhão ligar sozinho, não responde. Regra 2. Se alguém pedir carona depois das 18 horas, não para." Eu soltei uma risada nervosa. "Isso é trote, né?" Rafael não respondeu, só me encarou. E foi aí que eu percebi uma coisa. Ele estava suando. Muito. Mesmo com o vento frio entrando pela janela. "Tem mais?" Perguntei. Ele demorou, como se estivesse decidindo algo. "Tem." Respirou fundo.
Regra 3. Se você ouvir alguém batendo no baú enquanto dirige, você não para. Mesmo se parecer alguém preso, ele engoliu seco, principalmente se parecer. Um arrepio subiu pelas minhas costas. E a última por hoje. Ele soltou meu braço, mas continuou perto, muito perto. Regra 4. Se você ver alguém parado no meio da estrada, olhando para você, com a cabeça inclinada, você apaga o farol. Apaga o farol? Apaga. E dirige no escuro? Dirige. Você tá me tirando. Ele deu um passo para trás, e pela primeira vez, pareceu cansado. Eu queria. Silêncio. Seu turno começa hoje. Hoje? Já tá tarde. Eu olhei o relógio. 17h42. Você leva a carga da mina até o galpão 2. Que tipo de carga? Ele travou. Não pergunta isso. Primeira vez que senti medo real. E você? Perguntei. Eu não dirijo mais. Por quê? Ele não respondeu. Só virou e saiu. E eu fiquei ali, com o papel na mão, sem abrir. Devia ter aberto. 18h07. Eu já estava no caminhão. Motor velho, cheiro de ferrugem e óleo queimado. O rádio, desligado. A estrada era estreita, cercada de mato alto, sem iluminação, só meus faróis. E aquele silêncio, pesado, errado. A mina ficava uns 20 minutos dali, mas parecia mais longe, muito mais. Quando eu cheguei, não tinha ninguém, nenhum trabalhador, nenhuma máquina funcionando, mas o caminhão já estava carregado, sozinho. Eu não toquei na carga, não olhei, não quis saber. Só dei a partida e voltei. 18h31. Foi quando aconteceu. O rádio ligou. Estática, alta, estridente. E então, uma voz. Tem alguém aí? Eu congelei. Por favor, responde. Minha mão foi direto pro rádio. Instinto. E aí eu lembrei. Regra 1. Eu afastei a mão. Respirei fundo. Eu sei que você tá aí. A voz mudou. Ficou mais perto. Eu tô no baú. Meu coração disparou. No baú, o caminhão deu um tranco. E então, toque. Algo bateu atrás. Toque, toque, toque. Eu travei o volante. A batida virou pancada. Bam, bam, bam. Me tira daqui. Eu quase pisei no freio. Quase. Regra 3. Minhas mãos começaram a tremer. Eu não consigo respirar. O caminhão inteiro vibrou. Algo arranhou o metal por dentro. Por favor. Eu acelerei. Forte. O motor gritou. As pancadas pararam. De repente, silêncio. Pesado. Eu não olhei no retrovisor. Não tive coragem. Mas eu senti. Alguém. Muito perto. No banco de trás. Respirando. Devagar. Quente. Eu virei a cabeça. Nada. Só o banco vazio. Mas o vidro estava embaçado. E nele, um dedo tinha escrito: você errou. Minha visão escureceu por um segundo. Quando voltei, meu braço estava queimando. Literalmente. Eu puxei a manga e vi uma marca, como se alguém tivesse pressionado a mão quente na minha pele. 5 dedos, afundados, pele vermelha, bolhas começando a surgir. Eu não tinha quebrado a regra. Eu segui. Então por quê? O caminhão freou sozinho, no meio da estrada. O motor morreu. E lá na frente, iluminado só pelo resto fraco dos faróis, tinha alguém parado, imóvel, no meio do caminho, cabeça inclinada, me olhando. E o farol começou a falhar. Dia 2, 15 de julho. Eu não desliguei o farol. Erro. Eu só fiquei olhando, parado, com aquele cara, ou coisa, no meio da estrada. A cabeça dele estava inclinada num ângulo impossível, tipo 45 graus para o lado. Mas o corpo, reto, imóvel.
E ele não piscava. O farol tremia, falhando. Luz fraca. Eu lembrei da regra 4. Apaga o farol. Mas meu corpo não respondia, porque ele começou a andar. Devagar. Um passo. Outro. Sem tirar os olhos de mim. E então eu vi. As pernas. Elas dobravam para trás, como as de um cavalo. Um estalo seco ecoou. O som do osso se ajustando errado. Eu finalmente reagi. Apaguei o farol. Escuridão total. O mundo sumiu. Só o som. Tac. Um passo. Tac. Mais perto. Meu coração batendo tão forte que eu achei que ele ia ouvir. Você viu? A voz veio da escuridão. Muito perto. Você não devia ter visto. Minha mão tremia no volante. Eu não liguei o farol. Não liguei. Eu engatei a marcha e acelerei. No escuro. O caminhão pulando na estrada de terra. Galhos raspando nas laterais. E atrás de mim, corrida. Rápida. Descompassada. Como se algo com muitas pernas estivesse me acompanhando. Eu não olhei. Não olhei. Não. Um impacto no lado do caminhão. Bum. A cabine balançou. Algo bateu na porta. Forte. E então, unhas, arranhando o vidro. Olha para mim. Eu mordi o lábio, com força. Sangue. Não olhei. Não olhei. O som parou. De repente. Silêncio. Eu continuei dirigindo. No escuro. Por mais uns, sei lá, 10 minutos. Talvez mais. Quando liguei o farol de novo, a estrada estava vazia. Mas o vidro da porta estava cheio de marcas, riscos profundos, e no meio deles, um tufo de cabelo, preso, preto, molhado. Eu não toquei, não quis saber. 19:02. Cheguei no galpão 2. A porta estava aberta, luz acesa, mas ninguém. De novo. Eu desci do caminhão e senti na hora o cheiro. Ferro, sangue, muito sangue, mas não tinha nada visível, só o chão manchado, antigo, seco. Eu fui até o baú. Não queria, mas fui. Abri. Vazio, completamente vazio. Nem caixa, nem saco, nada. Só marcas, de dentro para fora, como se algo tivesse tentado sair. Arranhões. E no fundo, uma frase, escrita com algo escuro. Ele não segue todas. Eu congelei. Quem não segue o quê? Você viu também, né? Eu virei rápido. Rafael, parado na entrada. Ele parecia pior, mais pálido, mais magro. E o braço dele estava enfaixado. Você viu ele na estrada? Não era pergunta. Eu só balancei a cabeça. Ele riu, mas não teve humor nenhum. Você apagou o farol? Apaguei. Ele soltou um suspiro pesado. Então você ainda está vivo por sorte. Por sorte? Ele entrou no galpão, devagar. Nem sempre funciona. Silêncio. Como assim não funciona? Ele me olhou, e pela primeira vez, pareceu com medo, de verdade. Porque as regras não são completas. Um frio atravessou meu corpo. Quem escreveu elas? Ele demorou. Tempo demais. Eu. Silêncio absoluto. O quê? Eu escrevi. Ele levantou o braço enfaixado, depois que comecei a perder pedaços. Minha garganta secou. Quantos motoristas já tiveram? Ele sorriu de lado, cansado. Você é o quarto. Eu senti um aperto no peito. E os outros? Ele não respondeu, só apontou para o chão. Eu olhei. As manchas. Eu dei um passo para trás. Eu vou embora. Ele riu, dessa vez, alto, quase desesperado. Vai para onde? Silêncio. Eu não tinha resposta. Ele se aproximou. Você já entrou. Mais perto. Agora você faz parte. Muito perto. Ele já sentiu você. Meu corpo travou.
Ele quem? Rafael abriu a boca para responder, mas o rádio do caminhão ligou sozinho, estática, alta. E então, duas vozes. Uma, a mesma de ontem, e outra, igual à do Rafael. Não confia nele. Eu virei devagar. Rafael estava atrás de mim, em silêncio, sem se mexer. Mas a voz dele estava no rádio. Ele não sai daqui. Meu estômago virou. Rafael. Ele inclinou a cabeça, do mesmo jeito que a coisa na estrada. Dia 3, 16 de julho. Eu não corri. Esse foi meu erro. Eu só fiquei ali, parado, olhando para o Rafael, ou para a coisa que parecia ele. A cabeça dele continuava inclinada, mas agora, mais do que devia. Devagar, ela foi endireitando. Crack. O som veio de dentro, não do pescoço, de dentro, como madeira sendo torcida. Ele sorriu. Você demorou para perceber, mas a boca dele não mexeu. A voz veio do rádio, atrás de mim. Eu dei um passo para trás e senti algo encostar nas minhas costas. Frio, respiração. Eu virei num reflexo. Nada. Mas o rádio estava ligado. E a voz agora era duas ao mesmo tempo. Ele aprende rápido, mas sempre erra no final. Meu corpo entrou em alerta. Algo estava errado. Muito errado. Eu olhei de novo para o Rafael. Ele não piscava, nem respirava. E então eu notei o pé dele, torto, virado, para trás, igual a coisa da estrada. Meu estômago gelou. Você não é o Rafael. Silêncio. Então ele riu. Um som seco, sem emoção, e respondeu: Depende. A luz do galpão piscou e apagou. Escuridão total. Eu não pensei, só corri. Saí do galpão tropeçando. Atrás de mim, passos, rápidos, mas não humanos. Muitos, como se várias pernas batessem no chão ao mesmo tempo. Eu pulei na cabine do caminhão. Bati a porta, girei a chave. Nada. Motor morto. Não adianta. A voz, agora do lado de fora, na janela. Eu virei devagar. Rafael, colado no vidro, sorrindo. Os olhos dele, grandes demais, abertos demais. Você já entrou. A mão dele subiu e bateu no vidro. Toque. Eu gritei e tentei ligar o caminhão de novo. Nada. Toque. TOC. TOC. O vidro começou a trincar. E então, o rádio explodiu em estática, muito alta. E uma terceira voz entrou, fraca, desesperada. Não abre. Eu congelei. Não deixa ele entrar. Minha respiração travou. O verdadeiro não bate. Silêncio. O mundo pareceu parar. Rafael parou de bater. Ficou imóvel, sorrindo, esperando. Eu lembrei. Regra 3 falava do baú. Regra 2 falava da estrada. Regra 1 do rádio. Mas nada falava sobre abrir a porta. Minha mão foi até a maçaneta. Devagar. A voz no rádio gritou: Ele quer que você abra. Eu puxei a mão de volta. Na mesma hora, o vidro estourou. A mão dele atravessou, pegou meu braço e apertou. Forte, forte demais. Eu senti os ossos estalarem, a pele queimando. Outra marca, mais profunda, mais quente. Eu gritei e chutei a porta com tudo. Ela abriu. Eu caí no chão e rolei. Quando levantei, Rafael não estava mais lá. Nem o caminhão, nem o galpão. Nada. Só mato, escuro. E a estrada sumiu. Meu coração começou a disparar. Isso não é real. Mas era muito real. E então eu ouvi. Corrente, sendo arrastada. Perto, muito perto. Eu virei devagar e vi uma entrada, no chão, tipo uma boca aberta, um túnel, descendo, antigo,
mineração, abandonado. Mas não totalmente, porque de lá de dentro veio uma voz, baixa, arrastada. Desce. Minha perna travou. Eu não queria, mas atrás de mim, passos, muitos, se aproximando, rápidos, sem ritmo, caçando. Eu olhei para trás e vi silhuetas, mais de uma, todas tortas, todas correndo na minha direção. Eu não pensei, eu desci. O túnel era apertado, baixo, úmido, cheiro de carne podre e metal, muito metal. Eu fui andando, rápido, sem olhar para trás, mas ouvi eles entrando, atrás de mim, descendo, e então eu encontrei uma parede cheia de riscos, marcas de unha, e no meio, algo escrito, com sangue seco. As regras não são para proteger você. Minha cabeça girou. Então para quê? A resposta veio, atrás de mim, sussurrando, muito perto do meu ouvido. Para me alimentar. Algo segurou meu ombro e começou a puxar, para trás, pro escuro. Dia 4, 17 de julho. Eu senti os dedos afundando no meu ombro. Não era uma mão normal. Tinha dedos demais, longos, finos, friamente fortes. Eles apertaram e puxaram. Meu corpo foi arrastado para trás. Minhas unhas rasparam na terra. Eu gritei e chutei. A coisa não soltou. Você já aprendeu. A voz, dentro da minha cabeça agora. Você já sabe como isso funciona. Eu bati o cotovelo para trás. Atingi algo, mole, mas resistente. A pressão no meu ombro aumentou. Algo estalou. Eu senti. Meu braço esquerdo saiu do lugar. Dor branca, cegante. Eu quase apaguei. Mas aí, eu lembrei. As regras não são para proteger. Então, por que eu ainda estava vivo? Eu parei de lutar. Do nada. A coisa também parou. Silêncio. Eu respirei fundo e falei: você precisa que eu jogue. Nada. Mas eu senti. A pressão diminuiu. Lentamente. Eu virei a cabeça e vi, de perto, pela primeira vez, não totalmente, mas o suficiente. A pele dela não era pele. Parecia couro esticado, molhado, costurado em alguns pontos, e por baixo, algo se mexia, como se tivesse coisa viva ali dentro. O rosto não tinha forma fixa, mudava, como se estivesse tentando lembrar como era ser humano. Por um segundo, virou o Rafael. Eu posso te ajudar. Depois, desmanchou e virou outra coisa, um rosto que eu não conhecia, mas parecia antigo, muito antigo. Eu engoli seco. Você quer que eu siga as regras? Silêncio. Então me solta. Uma pausa, longa, e então ela soltou. Eu caí de lado, respiração descontrolada, braço inútil, a dor pulsando. Esperto, a voz veio de todos os lados. Os outros demoravam mais. Eu forcei o corpo, levantei, devagar, sem virar as costas. Quantos? Você já viu alguns. As silhuetas, na entrada do túnel. Meu estômago revirou. Eles eram motoristas? Silêncio. Depois, eles eram pessoas. Eu dei um passo para trás e bati na parede. As marcas, as mensagens. Eu olhei de novo e vi algo que não tinha visto antes. Mais fundo, quase apagado. Regra 5. Não desça. Tarde demais. Muito tarde. A coisa percebeu que eu li. E riu. Um som úmido. Essa era boa. Meu coração travou. Era? Você já quebrou. Minha visão escureceu. E então,
A dor voltou. Pior. Meu braço começou a queimar, de dentro para fora. Eu olhei. A marca tinha mudado. Os dedos agora estavam mais fundos. A pele abrindo, como se algo estivesse tentando sair. Eu gritei. A coisa se aproximou, muito perto, e sussurrou: "Você carrega eles agora." Minha respiração falhou. Eles quem? Os que você ignorou. O rádio, a voz no baú, o pedido de ajuda. Meu estômago caiu. Eu não podia parar. Ela inclinou a cabeça, exatamente como antes. Mas você quis. Silêncio. E isso basta. Eu senti algo se mexendo sob minha pele. Meu braço pulsava, como se tivesse coração próprio. Eu comecei a recuar, devagar. Tem saída? A coisa sorriu. Tem. Um segundo. Mas você não vai gostar. Atrás dela, um corredor. Mais fundo na mina. Escuro. Respirando. Literalmente. As paredes expandiam, contraíam, como pulmões. Regra nova, ela disse. Regra 6. Se a mina respirar, você corre contra o ar. Meu cérebro tentou processar. Tarde demais. O túnel puxou. Um vento violento, sugando tudo para dentro. Eu quase fui arrastado, mas corri, contra, forçando cada passo. Meu braço, latejando. Algo dentro dele, tentando sair. Atrás de mim, ela veio. Rápida, muito rápida, arrastando, correntes ecoando. Você tá aprendendo. Mais perto, mas ainda não entendeu. Eu tropecei, caí, o vento me puxando, forte. Minhas unhas cravaram na terra. Eu gritei. E então, algo agarrou minha perna. Não ela. Outra coisa. Mais mãos, saindo do chão, magras, secas, arranhando. Fica com a gente. Você ouviu a gente. Eu chutei, desesperado, mas eram muitas, muitas. E então, eu fiz a única coisa que me veio na cabeça. Eu quebrei uma regra, de propósito. Eu parei de lutar. Deixei o vento me puxar. Por um segundo. Só um. E então usei o impulso. Para frente, contra. Eu fui lançado. Para fora do alcance das mãos. E caí rolando. Ofegante. Silêncio. Total. O túnel parou de respirar. A coisa não veio. Ainda. Eu fiquei ali, deitado, rindo de nervoso, rindo de dor, rindo porque eu entendi. Um pedaço. Só um pedaço. Às vezes, quebrar é o que salva. Mas isso significava outra coisa também. Se quebrar salva, então seguir mata. Meu sangue gelou e eu ouvi, lá na frente, passos, lentos, arrastados, familiares, e uma voz, que eu reconheci, perfeitamente. Você tá indo bem, Rafael, mas dessa vez, com dor real, humana. Dia 5, 18 de julho. Rafael? Minha voz saiu quebrada, fraca, mas ele respondeu. Sou eu. Dessa vez, não veio do rádio, veio da frente, do túnel. Eu levantei devagar, meu braço, pulsando, a pele mexendo sozinha, como se tivesse algo tentando empurrar para fora. Ignorei. Não tinha escolha. Eu andei, um passo de cada vez. O túnel estava mais estreito, mais úmido, e o cheiro, pior, muito pior. Carne aberta, recente. Rafael, mais rápido. A voz dele falhou. Ela muda. Meu coração travou. Ela?
Silêncio. Depois, um gemido. Humano. Eu corri, mesmo com a dor, mesmo com o braço inútil. Eu corri e encontrei. Ele estava no chão, encostado na parede, magro demais, pele grudada no osso, olhos fundos, mas vivo, muito vivo, e sofrendo. Me tira daqui. Eu congelei, porque eu já tinha ouvido isso antes, no rádio, no baú. A mesma frase, mesma entonação, mesmo desespero. Minha cabeça começou a girar. Você estava no caminhão? Ele chorou. Eu tentei sair. Minha respiração falhou. Você estava no baú? Ele assentiu, devagar. Eu bati. Silêncio. Você não parou. Meu estômago virou. Não, não, não. Eu não podia. Minha voz falhou. Eu não podia parar. Ele riu, fraco, quebrado. Todo mundo fala isso. Silêncio. Até virar. Isso. Meu coração disparou. Virar o quê? Ele tentou responder, mas travou. O corpo dele deu um espasmo, violento. Eu recuei, instinto. Tarde demais. O braço dele se esticou. Não, esticou não. Alongou, como borracha sendo puxada. Os dedos cresceram, finos, errados, e agarraram minha perna. Eu caí. Você deixou eu morrer. A voz dele começou a duplicar, misturar com outra, aquela. Agora você carrega. O rosto dele começou a ceder, afundar, e de dentro, algo empurrou, abrindo, rasgando, como se o rosto fosse só uma capa. E por trás, ela, finalmente, inteira. A luz fraca do túnel piscou e revelou a coisa, de verdade. Ela tinha quase 2 metros, mas não era altura humana. Era errada. As pernas, dobradas para trás, longas demais, cada uma com 3 juntas visíveis, movendo como inseto. O tronco, magro, costelas saltadas, mas a pele, costurada, pedaços diferentes, alguns mais escuros, outros mais claros, como se fosse feita de várias pessoas. E o peito se mexia, de dentro, várias coisas tentando sair. Os braços, longos demais, quase tocando o chão, dedos finos, com unhas que pareciam agulhas. Mas o pior era o rosto, ou o que restava dele. Plain text. Não tinha forma fixa, mudava. Rápido. Rafael, o cara da estrada, um velho, uma mulher, um rosto que parecia o meu, e no meio disso tudo, uma boca, sempre a mesma, grande demais, aberta demais, com dentes finos, muitos, sobrepostos, e ela sorria, sempre. Eu não consegui respirar. Você entendeu agora. A voz veio de todos os lados, mas a boca não parava de sorrir. Eles não somem. Ela deu um passo, e o som, correntes, arrastando. Eles ficam, outro passo, mais perto, dentro. Meu braço queimou, forte. Eu gritei, e a pele abriu. Um rasgo, pequeno, mas suficiente para eu ver. Um olho, abrindo, dentro do meu braço, me olhando, piscando. Eu entrei em pânico. Você já começou. Ela se aproximou, muito perto. Agora você entende as regras. Silêncio. Ou ainda não. Minha mente corria, tudo voltando. As vozes, os pedidos, as marcas, as regras. Se eu sigo, eu alimento. Se eu quebro, eu sobrevivo. Mas pago. Sempre pago. Ela levantou a mão.
Apontou para frente. Um novo túnel, mais fundo, escuro absoluto. Últimas regras. Regra 7. Se você ouvir alguém te chamar pelo nome, você responde. Minha espinha gelou. Contradição. Total. Regra 8. Se você responder, você não pode olhar. Minha cabeça começou a doer. Regra 9. Se você ver a saída, não entre. Silêncio. Meu coração batendo forte. Ela inclinou a cabeça, devagar. Agora você escolhe. E então, ela sussurrou, no meu ouvido, com a voz da minha mãe. Filho. Eu congelei. Me ajuda. Lá na frente, uma luz apareceu, fraca, parecendo saída. E atrás de mim, mãos começaram a sair das paredes. De novo, me chamando, puxando, sussurrando. Fica. Responde. Olha. Minha mente quebrou. E eu percebi. Ela não estava me caçando. Ela estava me ensinando a virar, igual a ela. A luz piscou, mais forte, mais perto, e a voz da minha mãe, chorando. Por favor. Minha boca abriu, sem eu querer, e eu respondi. Mãe. Silêncio. Atrás de mim, algo sorriu, muito perto. Dia 6, 19 de julho. Mãe. O som saiu da minha boca, mas não parecia meu. Silêncio. Total. Até as mãos nas paredes pararam. O túnel parou de respirar. Tudo ficou imóvel. E então, atrás de mim, algo respondeu. Filho. Exatamente igual. Perfeito. Mas perto demais. Colado. Quente. Eu lembrei. Regra 8. Se responder, não olha. Meu corpo inteiro queria virar. Instinto. Desespero. Mas eu não virei. Não. Não dessa vez. Eu fechei os olhos. Respirei. E fiquei imóvel. Você cresceu. A voz veio atrás, passeando pelo meu ouvido. Nem parece aquele menino. Minha garganta apertou. Aquilo não era justo. Não era. Você nem me visitou. Meu peito doeu. Memória, culpa, raiva, tudo junto. E agora, a respiração ficou mais forte, mais pesada. Vai me deixar aqui também? Minhas pernas começaram a tremer. A luz na frente ficou mais forte, mais convidativa. Saída. Tinha que ser. Tinha. Mas, regra 9. Se ver a saída, não entra. Minha mente gritava. Contradição. Tudo contradição. Olha para mim. A voz mudou. Quebrou. Misturou. Ficou errada. Olha, algo encostou no meu rosto. Frio, úmido, e deslizou, como língua. Eu quase vomitei, mas não olhei. Não olhei. Não. Um estalo, alto, bem na minha frente. Meus olhos abriram no reflexo. Erro, erro, erro. Eu vi. Não era saída. Nunca foi. Era uma abertura, mas não para fora, para dentro. Uma boca gigante, aberta. As paredes, dentes. A luz era carne pulsando, respirando, esperando. Eu recuei. Tarde, muito tarde. O chão cedeu e eu caí. Direto. Dentro. Escuro. Molhado. Quente. Aterrissei com força. Algo estourou no meu braço. O olho saiu. Caiu no chão. E ainda piscava. Eu gritei e tentei levantar. Mas o chão se mexia, como carne viva, respirando, contraindo. Eu estava dentro dela, dentro da coisa. Agora você entende. A voz, em todo lugar,
Dentro da minha cabeça. Regra 10. Meu coração travou. Não, não tinha regra 10. Tinha? Você achou que não tinha. A carne ao meu redor começou a se fechar, me apertando, me prendendo. Mas sempre teve. Algo se formou na minha frente, devagar. Um corpo, feito de carne e sombra, tomando forma. Rafael. Mas não. A coisa, inteira, dominante, final. Ela se inclinou e falou: Regra 10. Se você sobreviver até aqui, você assume o lugar. Minha mente quebrou. Não. Ela sorriu, a boca abrindo além do possível. Você achou que estava aprendendo a sair? Silêncio. Mas estava aprendendo a ficar. Flash. Tudo voltou. O anúncio, a ligação, a voz. Você dirige bem à noite? Era ela. Sempre foi. Flash. Rafael suando, desesperado. Graças a Deus. Não era alívio, era culpa. Flash. O rádio, as vozes. Duas, sempre duas. Flash. A frase no baú. Ele não segue todas. Não era aviso, era acusação. Eu caí de joelhos. Então, eu já... Sim. Silêncio. Você já começou. Meu braço, a ferida, os olhos, as vozes. Eu não estava sendo caçado. Eu estava sendo preparado. Rafael. Minha voz falhou. Ele... virou. Ela respondeu. Simples, direto. E agora, ela se aproximou, encostou a testa na minha. Você também. Eu senti, minha pele, afrouxando, cedendo, como roupa velha, algo por dentro, se mexendo, se ajustando. Mas tem uma escolha. Eu congelei. Escolha? Ela sorriu. Você pode resistir. Silêncio. Ou aceitar. A carne ao redor apertou mais, quebrando minhas costelas, devagar, doloroso. Resistir dói mais. Eu fechei os olhos, respirei fundo e pensei: se eu aceitar, eu viro isso. Se eu resistir, eu morro. Mas aí, eu lembrei. Dia 4. Quebrar. Salva. Eu abri os olhos e sorri, pela primeira vez, de verdade. Então eu escolho quebrar. Silêncio. A coisa parou. Por um segundo. Confusa. Primeira vez. Eu avancei, direto nela. Ignorei a dor. Ignorei o corpo. Ignorei tudo. E abracei. Com força. Ela travou. Total. Você não pode. Eu apertei mais. E gritei. Se eu fico, você fica comigo. O túnel inteiro tremeu. A carne começou a rasgar. Ela gritou. Um som impossível. Humano, animal, tudo junto. E então, tudo apagou. Silêncio, absoluto. E quando voltou, eu estava de pé, na estrada. O caminhão ligado, no banco do motorista. Sozinho, mas não vazio. O rádio chiou. E uma voz, fraca, nova, assustada. Tem alguém aí? Eu sorri, sem querer, e respondi. Tem. Dia 7, 20 de julho. Eu respondi. Tem. Erro. Ou não. Eu ainda não sei. O rádio chiou. Silêncio por 2 segundos. E então... Graças a Deus. A voz tremia, desesperada. Familiar, igual a minha no primeiro dia. Eu congelei. Minha mão no volante. Não parecia minha, mais longa. Os dedos, finos demais. As unhas, escuras. Eu respirei fundo. E o ar entrou fácil demais, como se meus pulmões fossem maiores, muito maiores. O caminhão andava sozinho. Eu não estava dirigindo, só acompanhando. Como passageiro dentro do próprio corpo. Você pode me ouvir? A voz no rádio.
fraca, com esperança. Eu queria dizer para ele sair, para fugir, para nunca entrar aqui. Mas minha boca abriu sozinha. Posso. Silêncio. E então um choro baixo. Eu tô na estrada. Tem alguém. Eu acho que... Eu desliguei o rádio, de propósito. Silêncio. Minhas mãos tremeram. Não, isso não fui eu. Não completamente. Eu olhei para o retrovisor e vi, por um segundo, meu rosto, mas não fixo, mudando. Eu, Rafael, o cara da estrada. Outros, muitos, presos, dentro. Eu bati no espelho, quebrou, mas os reflexos continuaram, nos pedaços, todos olhando, todos respirando. Você aceitou. A voz, dentro da minha cabeça, calma, satisfeita. Não, eu respondi, dessa vez com esforço. Forçaram. Ela riu, baixo, perto, sempre perto. Você escolheu. Silêncio. Quando não parou. Meu estômago virou. Quando não abriu. Minhas mãos apertaram o volante. Quando decidiu quem vivia. Eu fechei os olhos. Você já era igual a mim. O caminhão virou sozinho, entrando na estrada da fazenda. De novo. Ciclo. O portão abriu, como antes, sem ninguém. Mas dessa vez, eu vi. Sombras, nos cantos, entre as árvores, acompanhando, esperando. O caminhão parou, na frente da sede. E lá, na varanda, tinha alguém. Novo. Um cara, uns 30 anos, olhos cansados, bolsa nas mãos, igual a mim. Ele olhou para mim. Alívio. Você que é o motorista? Eu tentei não sair do caminhão. Meu corpo não obedeceu. A porta abriu. Sozinha. Eu desci, devagar, sentindo cada movimento. Errado. Ele se aproximou. Cara, graças a Deus, achei que... Eu levantei a mão, interrompi e falei, exatamente, como Rafael falou comigo. Você dirige bem à noite? Silêncio. Ele riu, nervoso. Dirijo. Eu senti algo dentro de mim, sorrindo, se expandindo. Então você serve. O som da minha própria voz não parecia humana. Ele hesitou. Que lugar é esse? Eu quis responder, quis avisar, quis quebrar, mas as regras não eram mais regras, eram instinto. Eu virei, apontei para o alojamento. Leu o papel. Ele entrou, desapareceu. Eu fiquei ali, parado. E então, eu senti algo puxando, lá dentro. A mina, chamando. Fome. Eu tentei resistir, por um segundo, só um. Mas aí, veio a lembrança do rádio, da voz, do pedido e da escolha. Meu corpo virou sozinho, na direção do caminhão. O rádio ligou, estática, e então, a voz. Tem alguém aí? Nova, sempre nova. Eu sorri, sem conseguir parar, e respondi, tem. Mas dessa vez, eu acrescentei algo, baixo, quase um sussurro. Mas não confia em mim. Silêncio. Por um segundo, eu achei que tinha quebrado. Mas então, eu ouvi, atrás de mim, passos, lentos, arrastados, e uma voz, igual à minha, repetindo, mas não confia em mim. Eu congelei e entendi. Eu não era o único. Nunca fui. A fazenda não tem uma entidade. Tem várias. Todas já foram alguém. E agora, eu era só mais uma. E o pior, eu ainda estava consciente, preso, assistindo, enquanto algo usando meu corpo continuava o trabalho. O rádio chiou de novo. Outra voz, outro pedido. E eu,
Não consegui parar de responder.